Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Esse vídeo é para continuar o assunto anterior. Cuidado ao evangelizar nas redes sociais. Durante a pandemia, se intensificou as lives, vídeos no YouTube, toda a comunicação pela internet, devido às igrejas fechadas e o evangelho tem que ser pregado, não é? Então, eu acredito que nós estamos em uma fase muito perigosa da pandemia. Nós estamos no auge da pandemia e estamos sem paciência. Já são mais de 60 dias em casa e sem paciência. Todo mundo já não aguenta mais e estão se arriscando muito. E isso é perigoso. Hoje mesmo eu tive uma experiência. Eu estava me acordando e veio aquele pensamento: não saia de casa. Por quê? Porque eu tinha planejado hoje sair cedo, comprar um material, que eu vou fazer uma estante, uma mesa, uma bancada, vou melhorar o cenário aqui. Então já estava tudo planejado para comprar um material para numa próxima chance, oportunidade, eu vou fazer esse trabalho. E aí eu acordei com a sensação, não vai. E deixa eu explicar para você por quê. Porque eu tenho orado a Deus assim: Senhor, toda vez que eu me deparar diante do perigo invisível, o Senhor, por favor, toca no meu coração para eu sair dali. E aí eu acordo com essa sensação, eu achei melhor obedecer. Vamos ter um pouquinho de paciência que tudo isso vai acabar. Bom, vamos ao assunto de hoje. Nós vamos falar de 3 recomendações para aqueles que pregam o Evangelho nas redes sociais. A primeira dela é: não fale mal das instituições religiosas. Na verdade, essa recomendação é para qualquer tempo e qualquer modalidade. Nós nunca devemos falar mal. Nós podemos discordar. Eu não tenho obrigação de concordar com os dogmas, com a filosofia religiosa de ninguém. Eu posso discordar, mas quando eu vou pregar o Evangelho, eu não devo tocar nesse assunto, porque vai atrapalhar a minha comunicação. Então, toda vez que se emite uma opinião sobre uma instituição A ou B, em uma aplicação negativa, você pode fazer com que o ouvinte pare de te ouvir. É um ruído no canal e você não vai ser bem sucedido na sua evangelização. E nós temos que ter sabedoria para não perdermos tempo, né? E ao invés de conquistar aquela pessoa para o Evangelho, a gente acaba afastando ela do Evangelho. Por quê? Porque outra coisa que você precisa entender. A palavra de Deus diz que na salvação ou para a salvação, os últimos serão os primeiros. Os primeiros poderão ser os últimos. Os últimos poderão ser os primeiros poderão ser os últimos. Então, no processo de salvação, lá em Tessalonicenses, a gente entende o seguinte: fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Eu fui salvo, eu posso dizer que fui salvo quando lá no Éden o Senhor Jesus ainda disse que, embora a serpente morderia o calcanhar, mas a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Eu posso dizer que fui salvo quando Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. E eu posso dizer que eu fui salvo quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. No entanto, o processo da santificação significa que é um momento que eu me aproximo de Deus, é um momento que eu santifico a minha vida, e nesse processo de santificação eu posso tanto me santificar como eu posso cair da fé. Entende? E quando eu serei salvo?
eu posso dizer, eu serei salvo quando Jesus vier nas nuvens do céu para buscar a sua igreja. Então eu serei salvo quando ele voltar para buscar a sua igreja, onde os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e todos encontraremos o Senhor nos ares. Bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Então, essas pessoas que você critica hoje, amanhã ela pode ser salva e você não. Por quê? Porque elas, digamos que elas estão erradas, mas no caminho da santificação elas podem se consertar e podem sim, porque a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem ela ninguém verá Deus. Então a santificação faz parte da ideia de que eu fui salvo para obedecer. Então, entenda bem, nessa caminhada da consumação da salvação, no dia da vinda de Jesus, nessa caminhada, eu posso ficar e a pessoa pode ir. Então é por isso que a gente não deve julgar. Nós temos que falar com respeito. O melhor é fazer sempre uma aplicação positiva. Ao invés de você falar mal das instituições religiosas, fale bem da sua. É uma aplicação positiva. Fale da sua. Fale da sua igreja como vive o Evangelho de Cristo, porque a igreja também não salva. Mas como a sua igreja ela vive o Evangelho, como ela interpreta o Evangelho, sem precisar fazer aquela aplicação negativa, que é desprestigiando a igreja, a denominação ou a religião dos outros. Ok? A segunda recomendação que eu falo para você que prega o Evangelho, para que você seja ouvido, é não tome partido nas discussões políticas quando o assunto for evangelho. Pastor Saulo, eu posso falar de política? Claro que você pode falar de política, mas não quando você está evangelizando, porque o ser humano é dividido, uma parte é a favor do governo, outra parte é contra o governo. E quando você está pregando o Evangelho e emite a sua opinião a favor de um lado ou do outro, com certeza você estará afastando de você uma grande parte dos seus ouvintes. E o nosso foco não é política. Não tome partido nas discussões políticas. É o conselho que eu te dou, ok? Por quê? Digamos que tem uma pessoa a favor do governo e a outra contra. Aí você, na sua forma de pregar, você acaba dizendo o seu favoritismo. Então, um vai ficar feliz, o outro vai ficar triste. Então, você corre o risco dessa pessoa não querer mais ouvir o que você tem para falar, ok? E em terceiro lugar, é o seguinte, não manifeste sua preferência por time de futebol quando o assunto for evangelismo. Por que futebol? Estou falando de esporte em geral, mas a grande paixão do brasileiro é o futebol. Então, toda vez que você está pregando o Evangelho, falando do Evangelho, comunicando a salvação, e você mostra uma tendência para um determinado time, né? Digamos que tem corintianos e palmeirenses te ouvindo, né? Digamos que tem time A e time B, digamos que, né? Tá lá Cruzeiro e Atlético Mineiro, tá lá Grêmio Internacional, aí você demonstra que o seu time, enfim, você emite uma opinião em favor de um dos dois times. Então você vai ter um público que vai te ouvir, que gosta de você, mas o outro público vai desanimar, não vai querer mais ouvir o que você tem a dizer sobre o Evangelho. Mas pastor, não posso falar então de religião? Não posso falar de política? Não posso falar de esportes? Claro que pode. Nós não vamos misturar os assuntos. Então esses assuntos caem bem em outro momento, em outro fórum, com outras pessoas, e não na hora da evangelização. Então são esses 3 cuidados que eu trago para você como uma recomendação para quando você estiver
comunicando o Evangelho nas redes sociais. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Continuem evangelizando. Cumpram a missão de Deus. Se você gostou, dê um joinha, dê um like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber os meus vídeos. Fiquem com Deus. Forte abraço na paz do Senhor Jesus.